Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 26º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho todos os domingos esta imensa alegria, imensa graça de poder acompanhar-vos na leitura e na aplicação para as nossas vidas dos textos sagrados que a Santa Igreja nos oferece. Bom, e neste 26º domingo do Tempo Comum, nós temos um Evangelho imediatamente consequente àquilo que escutávamos na semana passada. Entretanto, como vamos perceber, o Evangelho de hoje divide-se em duas partes. E a primeira parte é uma interrupção na narrativa que Nosso Senhor fazia. Nosso Senhor, recordam-se, Nosso Senhor tinha chegado a Cafarnaum e tinha escutado o que os apóstolos falavam pelo caminho e a exaltação na qual eles estavam na conversa, porque eles discutiam, eles mesmos vão dizer, discutiam sobre qual deles seria o maior. Esta atitude de orgulho, este envaidecimento por estarem a seguir Nosso Senhor e eu sou mais, eu é que sei, eu é que ouvi Jesus a dizer tal. Tudo isso deixou o Nosso Senhor triste. Então Nosso Senhor vai chamar uma criança, vai abraçar essa criança e mostrar como a criança, aquela infância espiritual, aquela humildade, aquela disposição da criança, devem ser um exemplo para aquele que quer ser de facto o primeiro. Não mandar, mas ser mandado, ser orientado. E portanto Nosso Senhor irá dizer: quem receber um destes meninos em meu nome é a mim que recebe. E quem me receber não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Foi assim que terminou o Evangelho da semana passada. Entretanto, Nosso Senhor que ia continuar esta ideia da humildade e agora ia dar, no exemplo da criança, ia dar os perigos que a infância espiritual de uma pessoa pequenina, os perigos que se apresentam para a criança. Entretanto, Nosso Senhor é interrompido com uma frase de São João, e por isso começa a ser o Evangelho de hoje. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. E Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Bom, e depois Nosso Senhor vai continuar um pouco mais e um pouco à frente vai dizer: se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma destas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Hoje Nosso Senhor irá elencar uma série de pontos metafóricos que servem de escândalo para os pequeninos, para as crianças. Aquela criança que ele chamou semana passada, certamente haveria ali mais crianças. E ele vai dizer do perigo, em que quando a pessoa se procura exaltar, procura ser a primeira, ela não olha a meios e acaba por escandalizar. E então Nosso Senhor vai dar uma série de exemplos da mão, do pé, do olho, tudo aquilo que escandaliza e que pode fazer perder a alma, que seja arrancado e deitado fora. Tá bom, hoje o Evangelho fala sobre a questão do escândalo, mas eu queria hoje tratar concretamente da atitude de São João, que vai refletir um defeito muito grande que há em muita gente, e que é a avareza espiritual. A avareza espiritual transparece perfeitamente nesta atitude de São João no início do Evangelho, atitude, aliás, que interrompe o que Nosso Senhor dizia, ou seja, talvez até com pouco respeito, não vou dizer isso, mas pode ter sido, porque Nosso Senhor está a falar e de repente: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lhe, porque ele não anda connosco. Então aquela atitude de querer ser o primeiro, de querer ser o único, estar acima dos outros, transparece inclusivamente, não só a título individual de cada apóstolo, mas a transparência no conjunto dos apóstolos, porque eles em conjunto, nós procurámos impedir-lhe. Eles procuraram, enquanto conjunto estavam tão tomados de orgulho, tão tomados daquela ideia que eles eram os únicos, eram os que sabiam, eram os que tinham aprendido a lição do Mestre, então eram os únicos que podiam fazer isso. Só o Mestre só os tinha enviado a eles, mais ninguém tinha poder de expulsar os demónios. Então eles achavam que a graça era só deles. E Nosso Senhor vai dizer: não proibais, porque ninguém pode fazer o milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Então, esta perícope, este trecho aqui, quem não é contra nós é por nós, é um trecho muito interessante, porque
Vejam, em São Mateus, Nosso Senhor vai dar uma frase um pouco diferente, que, aliás, é bastante diferente a interpretação que se dá dessa frase. Nosso Senhor irá dizer: quem não está comigo, está contra mim. E aqui ele diz: quem não é contra nós, é por nós. Qual é a diferença? Não é? Para entendermos bem o que não é contra nós, é por nós. A frase quem não está comigo, a frase de São Mateus, está contra mim, subentende-se que quem não está com Nosso Senhor é aquele que conhece Nosso Senhor, conhece os ensinamentos de Nosso Senhor, não é? E não está porque não quer. Ou seja, é aquela pessoa que sabe o que é o Evangelho, sabe o que é a Boa Nova, sabe quais são os critérios de virtude que Deus, Nosso Senhor, exige para a pessoa ter uma vida honesta, uma vida reta, uma vida de acordo com os mandamentos, de acordo com a lei de Deus. Ela sabe disso e não quer. Ou seja, quem não está com Ele é porque não quer. Ou seja, podia estar, soube como é que deveria estar e não quer. E, portanto, quem conhecendo não quer, acabará por estar contra Ele. Isto é a atitude que têm muitas pessoas, que conhecem o que a Igreja fez ao longo de séculos, o que a Igreja ensina no mundo de hoje para a pessoa viver uma vida digna, uma vida de honestidade, de castidade, de virtude. A pessoa conhece e diz: eu não quero, porque eu não quero um mundo assim. Eu quero um mundo onde haja liberdade, libertinagem, cada um possa fazer. Enfim, tem critérios completamente diferentes. E, portanto, estas pessoas estão contra Nosso Senhor. Vejam que no Evangelho de São João, Jesus, Nosso Senhor, irá dizer: todo o mundo está sob o poder do maligno. Ou seja, no caso aqui, do demónio, de Satanás. Porquê que todo o mundo está sob o poder do maligno? Porque, digamos, nas antípodas deste género de atitude, de não estar com Jesus, Nosso Senhor, e estar, portanto, contra Ele, está o próprio demónio. Quer dizer, o demónio conhece perfeitamente qual era o plano de Deus para a criação, conhece perfeitamente qual era o plano de Deus para si mesmo, o demónio, Satanás, não é? Conhece o plano de Deus para cada alma de salvação. O demónio não está com Deus, Nosso Senhor. O demónio está revoltado contra Deus, Nosso Senhor, e, portanto, está contra Deus. E, portanto, se a pessoa toma essa atitude, ela toma uma atitude consciente. Tem uma atitude consciente de estar contra Deus. Diferentemente é o Evangelho de hoje. Porque no Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz: quem não é contra nós é por nós. Ou seja, este homem a quem vós, apóstolos, vocês procuraram impedir, de expulsar demónios em meu nome, este homem não é contra nós. Ou seja, este homem não nos conhece bem, não me conhece, provavelmente, ele não devia conhecer Nosso Senhor. Ele ouviu, quiçá, que Nosso Senhor era considerado o Redentor, ou que era considerado o Messias, um grande profeta, e deve ter ficado tão encantado com o poder que eu ouvi dizer que Nosso Senhor tinha, que ele próprio começou a expulsar demónios em nome de Jesus. Ou seja, não era em nome próprio, não era para benefício próprio, era em nome de Jesus. Talvez depois viesse a entrar orgulho, futuramente, pode ser, mas o que ele fazia era algo favorável a Nosso Senhor, porque no fundo ele fazia propaganda, dava notícia do poder da palavra e do poder do nome de Jesus. E, portanto, ele não agia contra Nosso Senhor, ele não agia contra os apóstolos, pelo contrário, ele até propagava para toda a gente o poder deste nome, um poder tão grande, que até à distância, Jesus à distância expulsava os demónios. E de maneira que Nosso Senhor está aqui a chamar a atenção para esta avareza, porque São João Evangelista estava a ser avaro, estava com a ideia de que só ele, ou só eles, apóstolos, poderiam ter esse papel. Naturalmente que este homem, que não era contra Nosso Senhor, e então, portanto, era a favor de Nosso Senhor, se fosse depois ensinado mais aprofundadamente sobre o Evangelho, ele deveria, evidentemente, seguir e futuramente ser batizado, etc. Mas ele não tinha esses conhecimentos e, portanto, ele tinha só boa vontade, tinha bom espírito. Mas os apóstolos, ou pelo menos São João, não vê isto assim. Ele quer, como toda a avareza espiritual, ele quer usufruir dos dons de Deus, excluindo os outros. É só para si. Só para si. Só nós temos este poder, só nós é que sabemos. Então, esses critérios próprios nos quais eles se aferraram, os apóstolos, os próximos do Nosso Senhor, fazem com que se imaginem que Deus não poderia dar essa graça aos outros.
Não podia dar essa graça, no fundo, àquele homem também. Então este é o grande problema da avareza espiritual, caríssimos irmãos. Muitas vezes, em muitos locais, até na nossa igreja, dentro das nossas paróquias, existe essa avareza espiritual. Às vezes a paróquia tem, por exemplo, grupos os mais variados. Então, um grupo de leitores, um grupo do canto litúrgico, o grupo do arranjo, a ornamentação da igreja, o grupo a comissão das festas, o grupo da comissão económica, enfim, uma série de coisas. E às vezes chega uma pessoa nova que tem algum dom, tem alguma capacidade e começa a fazer, entre aspas, uma revolução ali dentro. E tem carisma, tem dom e tem capacidade, de facto, para levar as coisas para a frente com um modo diferente. E a pessoa fica com uma espécie de inveja, com uma avareza espiritual, dizendo assim: mas quem é este indivíduo, ou quem é este indivíduo que agora vem mudar aqui as nossas coisas? E está a levar as coisas para a frente. E está a conseguir fazer isto, está a conseguir fazer aquilo, mas nós não fazíamos assim. Não é? Então a pessoa tem avareza espiritual. Acha que aquele dom que lhe foi dado para servir a igreja é um dom para si. Não é? E é o único dom, porque Deus não pode dar os dons aos outros, para os outros servirem a igreja, quiçá até de uma forma melhor do que a que eu tenho. Porquê? Porque eu sou o centro. Deus não pode agir de uma maneira diferente daquela à qual eu estou habituado, ou eu estou habituada. E isto é muito grave, caríssimos irmãos, porque isto, de facto, gera depois todo tipo de defeitos e todo tipo de desavenças, todo tipo de pecados, às vezes até, má língua, de calúnia, etc. Vejam só, por exemplo, na segunda leitura, São Tiago censura a avareza daqueles que guardam para si os bens materiais. Ou seja, todos os textos hoje falam sobre esta avareza. No caso, a segunda leitura do apóstolo São Tiago fala sobre a avareza material. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. São aqueles que guardam para si os bens e não querem dar aquilo para ninguém. Às vezes até morrem e ninguém sabe que eles guardaram o tesouro. Porquê? Por causa dessa avareza. Mas na primeira leitura temos uma avareza mais espiritual, como esta que se dá no Evangelho. São aqueles ciúmes, não é? de que Deus reparta os dons para outras pessoas que não nós. Então Moisés vai dizer: mas vocês estão com inveja porque o Espírito Santo, não é, deu o dom de profecia para pessoas que não estão aqui no grupo, não estão neste meio. Não é? E Moisés vai dizer: quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor concedesse o seu Espírito a todos. Não é? Isso é o ideal. Que todos tivessem dons extraordinários para poder servir a Deus e servir a Igreja. Então nós vemos que este dom dado a quem Deus quer, muitas vezes é mal recebido, não é? É visto com avareza e a pessoa tem dificuldade em compreender que Deus pode dar ao outro uma coisa superior àquilo que deu a mim. Não é? Um oposto disso é precisamente a atitude que teve, por exemplo, São Pio X. São Pio X, Papa, não é? A maior autoridade religiosa da Igreja. Uma certa ocasião, em audiência, recebeu uma família numerosa que tinha um filho, o que era o mais pequenininho, que lhe fez esta pergunta inesperada e bastante ousada até. Santo Padre, porquê que eu não posso comungar? E o Papa ficou assim um pouco apanhado de surpresa pela pergunta e lembrou-se que na sua infância tinha feito a mesma pergunta ao seu bispo diocesano. E o bispo havia-lhe dito que essa, olha, é a regra da Igreja, mas olha, um dia que estejas com o Papa, pergunta-lhe se ele não pode mudar isso. E São Pio X, ao lembrar-se dessa recordação de infância e ao ouvir esta pergunta da criança, dirigiu-se ao pequenino e disse assim: mas o que é a Sagrada Comunhão? Diz-me lá. E a criança diz: é Jesus. E quem é Jesus? E a criança responde: Jesus é Deus. E o Papa ficou parado sem olhar para a criança. Volta-se para a família, para os pais, e diz assim: tragam-no aqui amanhã. Podem participar da minha missa privada, porque eu mesmo vou dar a primeira comunhão a esta criança. E foi com esta graça que São Pio X viu naquela criança que o Papa promulgou a encíclica que permitiu a Sagrada Comunhão às crianças. Isto no início de 1900 e pouco. Ou seja, até lá, só a pessoa em adulto é que podia comungar, porque achava-se que as crianças eram assim, meio tolinhas, não conseguiam compreender
a realidade, não é, da presença de Deus na Sagrada Eucaristia. Eles não conseguiam chegar até lá, então eram muito crianças, tinham uma visão infantil. Mas não, São Pio X percebeu naquela atitude daquela criança um desejo autêntico, vivo, de estar com Deus, de entrar em comunhão com Deus pela Sagrada Eucaristia. Então, nós vemos esta atitude de admiração, que é o contrário das atitudes que têm aqueles que estão com Moisés e que teve também São João, de ter sido avaro na sua apreciação daquele homem. Ou seja, no fundo, do dom dado àquele homem para expulsar os demónios em nome de Jesus. Só eles apóstolos podiam expulsar os demónios em nome de Jesus. E isto não é assim, caríssimos. Nós temos de perceber que a graça e os dons de Deus atuam conforme Deus quer. Isto acontece também através das obras, ordens religiosas, dons novos dados à Igreja. Aconteceu com tantas vezes connosco, arautos, não compreenderem o hábito dos arautos. Porquê que não compreendem o hábito dos arautos? Mas são leigos e utilizam o hábito religioso. É verdade. Leigos que utilizam o hábito religioso, porque hoje em dia há tantos religiosos que utilizam o hábito, entre aspas, de leigo, ou seja, vestem roupa de leigo. O Espírito Santo, já no século XXI, no início deste século XXI, o Espírito Santo iluminou o nosso fundador para fazer o contrário. No mundo totalmente secularizado, totalmente afastado de Deus, os leigos têm uma vida de religiosos, porque vivem como religiosos, mas são leigos, fazem com sua consagração a Nossa Senhora e vestem-se como religiosos porque vivem uma vida totalmente para Deus, como missionários, como homens de oração, etc. E, portanto, no auge do secularismo, no auge, digamos, do indiferentismo religioso, não é? Do unanimismo, em que todos têm de se vestir da mesma forma, todos têm de estar no mesmo padrão, nesse auge surge uma associação de leigos que se vestem como religiosos precisamente porque querem mostrar Cristo ao mundo, querem mostrar quem é Jesus, Nosso Senhor, e querem fazer uma renovação da face da terra com os valores da Santa Igreja, com os valores religiosos, com todos os valores da civilização cristã. São os dons que Deus deu. Não podemos ser avaros, não podemos nos fechar à graça, não nos podemos fechar aos dons. Que Nossa Senhora nunca permita isso, que Nossa Senhora a todos abençoe e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.